Olá, bom dia, vibrações positivas para você. Espero que hoje você tenha um dia tremendamente incrível, cheio de vibrações positivas, de energia, de força. Vamos respirar profundamente e vamos seguir em frente. E hoje, é claro, eu separei para você um tema especial. Nós vamos falar sobre cristais. E olha, eu trouxe algumas coisas aqui interessantes para falar sobre cristal. E é claro, sobre esse tema, existem vários tipos de cristais, pedras naturais, e hoje eu trouxe duas em particular, o quartzo verde e o quartzo rosa. Mas é claro, para mim mostrar tudo que eu tenho aqui, antes eu preciso falar para você sobre o que é, na verdade, os cristais. Os cristais, a palavra cristal, vem lá do grego e tem a ver com uma tradução perto de gelo. E os cristais, na verdade, eles são formados a partir de uma substância, um elemento químico de número 14, lá na tabela de química que a gente estudou lá no colégio, e é o silício. O silício, ele é muito vasto aqui na Terra. Praticamente é o segundo maior elemento aqui na Terra em quantidade, é 12 a 14% dele no nosso planeta. E o silício, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele forma a sílica. E a sílica nada mais é o constituinte básico dos quartzos, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Quartzo é um nome interessante, né? Eu sei que tem a origem alemã e não era bem quartzo que falava, era um nome muito mais complicado e os mineradores acabaram simplificando, tá? Bom, para você entender melhor, eu vou pegar aqui duas pedras aqui, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? A sílica, então, ela promove a transformação do quartzo. Então você vê aqui, ó, são dois quartzos, um rosa e um verde, tá? Aqui o material tem uma dureza, é bem dura. Dentro de uma tabela de dureza, eles têm a nota 7, 7,5. Tem minerais que são mais duros ainda e tem outros que são mais frágeis, a dureza é menor. Você pega no mineral e simplesmente ele começa a se desfazer, ou senão ele não tem tanta dureza assim, ok? Bom, eles têm o silício, né, que está dentro da composição química, ele tem uma capacidade que é chamada piezoelétrico. O que é isso? Quando você coloca ele no campo magnético, ele muda a sua positividade ou negatividade, tá? Então ele forma íons ou cátions, tá? Então ele agrega substâncias. Na verdade, o quartzo em si, ele é incolor, ele não tem cor, mas devido a essa característica, a natureza, a pressão, as radiações. Aliás, a gente fala sobre minerais, sobre pedras, cristais, é um tema muito mais profundo do que muita gente imagina. Então, quando você fica nessas condições, alguns quartzos, eles pegam algumas impurezas. A impureza, por exemplo, que pega o quartzo verde é o cromo. Na conformidade da composição química do quartzo, ele se liga ao cromo e o cromo dá essa tonalidade verde à pedra. Na rosa já existem outros trabalhos. Aqui, por exemplo, sabe-se que tem o titânio e também tem o manganês. São duas substâncias, dois elementos químicos que se unem como se fosse uma impureza ao quartzo. Isso que nós estamos falando do quartzo verde e do quartzo rosa. Existem muitas outras colorações porque engloba outros elementos químicos na constituição da sílica. Então é interessante o processo de formação. Um é manganês, o outro é cromo. E no final, todos também têm resquícios de ferro junto também. Não é só sílica e aquele composto. Não. No cristal nós temos sódio, cloro, cálcio, potássio, lítio, uma variedade de elementos químicos que também constituem, mas é claro
numa composição bem menor, tá? E é interessante porque você começa a entender como que funciona. E entende mais ainda sabendo que, por exemplo, os quartzos, eles são usados na indústria de computadores para fazer todos os componentes de computadores. Acredite, seu computador lá tem quartzo. Tem para fazer esmalte, para fazer componentes de rádio, de televisão, além de a fibra óptica trabalhar com quartzo, porque o silício ou a sílica ela é muito difundida, tá? Então tem essas propriedades. Aí a gente começa a entender como que esses cristais têm uma interação conosco. Então, para você entender esse mundo que a gente chama de mundo místico, mas não é tão místico assim, porque a interação dos cristais conosco? Primeiro que você vê que a nossa composição química basicamente é água. Segundo, que é ferro. Ferro é um extremo condutor. Então, nós temos o nosso campo eletromagnético em volta de nós, assim como existe na Terra. Então, existe uma interação entre os campos magnéticos. Tá? Assim como a gravidade da Lua tem a ver com a gravidade da Terra, o campo magnético da Terra tem a ver com o nosso campo magnético. Nós temos isso. E o nosso sangue é um condutor, por incrível que pareça, né? Nós temos no sangue a hemoglobina, e a hemoglobina é a ligação de uma molécula de proteína e de ferro que elas estão unidas. Imagina que esse ferro ele capta o oxigênio para levar para o corpo, e esse ferro pega o CO2 para jogar para fora. Então você vê que ele é um condutor. Agora imagine então, você colocar, por exemplo, nós temos um campo vibracional, imagina você colocar um cristal nesse campo vibracional. Então se estuda muito isso, o efeito dos cristais nos campos vibracionais, o que acontece. E olha, é muito vasto a literatura. E daí começa então a gente tentar entender sobre o efeito dos cristais nos nossos campos vibracionais. Isso é fantástico. Então só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui para você, por exemplo, os quartzos rosa. Tá? Os quartzos rosa, ele tem uma ligação muito grande com o nosso chakra cardíaco. Se você entendeu? O chakra é como se fosse uma roda de energia, está distribuindo toda a energia para o nosso corpo inteiro. Tá? Então imagina que o nosso chakra cardíaco, perto do coração aqui no centro, quando você coloca, por exemplo, o quartzo verde, olha, o quartzo verde eu tenho aqui na forma de um pingente de coração. Perdão, o quartzo rosa. Tenho também ele em vários outros formatos, por exemplo, tenho aqui no formato de uma cruz, um pingente de cruz. Só para você ter ideia a quantidade de coisas que eles fazem com o quartzo rosa. Tem aqui também um trevo, quartzo rosa. Não é tão perfeito porque a pedra natural, quando lapidada, ela tem suas imperfeições. Isso que é o mais bonito da coisa. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos esse pingente aqui. Isso daqui chama-se cabochão. Cabochão, tá? É uma gema arredondada. Temos também forma de pirâmide. Olha que lindo. São coisas lindas, né? Que você coloca também no colar, fica perto do coração. Tem também do anjinho. Muito bonito, uma peça delicada, é um anjo em quartzo rosa. Tem também as pontas de cristais. Essas aqui são pontinhas de cristais. Tem também ponta de cristal mais trabalhado em prata. Eles aproveitam tudo, tem pulseiras com pedacinhos de cascalho de quartzo rosa. E o quartzo rosa é assim, a qualidade dele, quanto mais forte a cor, melhor a qualidade do quartzo rosa. Por exemplo, você pega esse coração bem roseado, é a qualidade do produto. Por quê? Lá tem muito manganês, que é a impureza que está no quartzo. Lembra? Ele é incolor, muito manganês se tornou rosa. Tá? O verde, nós temos aqui, eu tenho a pedra natural verde. Ó. Esse é o quartzo verde, uma pedra de quartzo, sílica verde. Tá? E do mesmo jeito que tem lá, eu tenho o cabochão verde, tenho o coração verde, os cascalhos verdes. Tem também o pêndulo verde. Nós temos os 7 pêndulos para fazer
radiestesia nos chakras, trabalhar com as energias nos chakras, é lindo, é bem delicado, é muito bem feito. E claro, eu vou trazer para você aqui uma curiosidade. Por exemplo, você vê aqui nesse trevo, tá vendo aqui? Isso daqui é um quartzo verde, certo? Não, aqui não é um quartzo verde. Isso daqui é uma ágata. O que são as ágatas? São também pedras, tá? São minerais igual, cristais. Só que, na verdade, a ágata não tem essa coloração. Ela é tingida. Então, a gente sempre precisa tomar cuidado. Aqui, por exemplo, a mesma coisa. Tá vendo esse rosa muito forte? Ai, o quartzo rosa. Não. Isso daqui é uma ágata rosa. Tem a azul, ela foi tingida. Tem a ágata natural, que depois nós vamos falar um dia desse. Mas você vê que existe um tingimento. Então, todo cuidado é pouco para você comprar um cristal de procedência. Porque tingir uma pedra é jogar um elemento químico nela que não é a propriedade real dela. Bom, mas imagine o seguinte, imagine que eu pego um quartzo rosa, numa pedra, num pingente, qualquer coisa, coloco no meu colar e ele fica no meu chakra. Tá? Então, o que ele tem, um quartzo rosa? Ele tem a sua vibração, o seu estado vibracional do quartzo, com o estado vibracional meu. E ele tem uma característica. A característica é dele trabalhar sobre o nosso chakra cardíaco, circulando as nossas energias e trabalhando o nosso lado emocional, o nosso sistema nervoso. Tá? Nesse sistema nervoso, no chakra cardíaco, o que ele faz? Com que você fique mais tranquilo. Tanto é que você não pode usar nenhum quartzo rosa mais de 8 horas aqui no colar. Por quê? Porque você começa a ficar naquele estado de anti-estresse, calmo, tranquilo, de repente o muito se transforma em desânimo, motivação e você dá uma caída. Tá? Então ele tem um tempo de utilização também, isso é muito significativo. Tá? Então 8 horas é o máximo que você pode utilizar esse tipo de pedra. Tá? Então, se você tem um problema que não consegue se desapegar de coisas do passado, se o teu coração está trancado porque você teve, por exemplo, alguma dificuldade emocional com um parceiro, teve alguma decepção, algum desgosto, é muito indicado então esse chakra, essa pedra que é o chakra do coração, que vai ativar todas essas energias, vai transmutar tudo isso. Tá? Temos também então depois o quartzo verde, que também é para o chakra cardíaco. As duas pedras são para o chakra cardíaco, tá? Que vai trabalhar o que? Essas emoções reprimidas. E nós temos muitas emoções que às vezes ficam reprimidas. A gente não consegue elaborar, às vezes nós nos fechamos, não conseguimos conversar com as outras pessoas, sentimos uma carência afetiva muito grande. E tudo isso vai criando uma panela de pressão. E o quartzo verde promove essa cura, a cura emocional, a cura do coração. Tá? Você utiliza ele conjuntamente com o quartzo rosa para ver um equilíbrio. Então tem gente que, por exemplo, eu vou comprar uma cruzinha, tá, de quartzo rosa e vou utilizar com um coração de quartzo verde na mesma corrente. Em geral, é isso que as pessoas fazem, é um reequilibrador. O quartzo verde dá criatividade, dá para você o rejuvenescimento, dá saúde, é a pedra da cura, inclusive, tá? Porque ela vibra, o que existe aqui dentro do quartzo verde, que é o cromo, ele vibra numa certa característica. E essa vibração permite essas propriedades. Então não é nada do além, é que cada cristal vibra numa determinada frequência que auxilia você no seu equilíbrio. Por exemplo, se você está em baixa nessa vibração de amor, que é o quartzo rosa, a pedra vai vibrar numa outra vibração e você, por ressonância, vai se ajustando a essa vibração. E aí você mantém aquele padrão. Então, tem essas características. Eu gosto de estudar a parte científica para verificar
A parte racional, se tem a procedência, qual tipo de substância que existe nela. Eu tenho mais ou menos aqui umas 200 pedras diferentes. E eu gosto de fazer um estudo sobre elas. Composição química, composição vibracional. Como a gente sabe, existem aparelhos científicos, espectrometria, por exemplo. Eu pego uma pedra e através de um procedimento eu consigo estabelecer tudo que existe dentro da pedra. Ferro, níquel, cromo, lítio, magnésio, manganês, cromo, titânio, etc. Então eu consigo ver a constituição. Depois eu consigo entender como funciona o campo vibracional daquela pedra. E você sabe que todo objeto, tudo tem um campo vibracional. E você também sabe que os campos vibracionais, eles começam a se ressoar e alinhar. É isso que acontece com as pedras no nosso organismo. É isso que acontece, por exemplo, com os vegetais. Os vegetais, aquele que fala assim, eu uso uma arruda contra mal olhado. É que a arruda, na verdade, tem essa capacidade do campo eletromagnético. Então ela tem uma atração por ondas de determinado comprimento de onda, de vibrações diferentes. E ela capta aquela vibração e fica lá. Assim como, por exemplo, eu vou falar futuramente da turmalina. Turmalina negra é uma pedra excelente para captar todas as vibrações negativas. Você vai, por exemplo, numa reunião, e você sabe que as reuniões são assim mesmo, complicadíssimas. Vibram-se negativamente no ambiente. De repente nós temos uma turmalina preta, aquela turmalina capta toda aquela vibração negativa ao invés de você. É claro que uma grande parte vai para o teu campo magnético, mas vai na pedra. E a pedra é constituída de substâncias químicas próprias para ocorrer essa atração. Então é algo que você pode entender numa outra perspectiva. É igual, por exemplo, os chakras. Os chakras têm a ver com cada glândula do nosso corpo. Nós temos lá um curso, nós temos um CD que chama Chakras do Conhecimento Científico, que fala o quê? Sobre a parte científica dos chakras. Então hoje a dica é quartzo verde e quartzo rosa, as pedras do coração, os cristais para equilibrar o nosso coração, as nossas emoções reprimidas, limpar, curar, tudo que está lá, parado, bloqueado e que infelizmente, nós necessitamos desse equilíbrio, dessa harmonia para seguir adiante. A dica de hoje foi rápida, mas é isso mesmo. Só para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse mundo dos cristais. Se você gostou, deixa um ok aí com a gente. Eu desejo a você um ótimo dia, muita vibração positiva e o chakra do coração equilibrado para todos nós. Até mais!